Você sabia que as estrelas também nascem, crescem e morrem como todos nós? E que elas têm um local propício para isso? Não? Está começando mais um vídeo da Astronomia em 321 e o assunto de hoje é estrelas. As estrelas nascem em locais do universo chamados nebulosas. Essas nebulosas são grandes nuvens de gás formadas principalmente de hidrogênio e hélio. Nossa, ele é muito interessante. Mas você sabe em que momento ela deixa de ser uma protoestrela e passa a ser uma estrela de fato? Não sei, Lucas, o que você acha de contar pra gente? Então, a estrela, conforme ela vai acumulando matéria no seu núcleo, a temperatura dela vai aumentando, até ela chegar a uma temperatura de 8 milhões de kelvins. Só que, para chegar a essa temperatura, ela tem que atingir um tamanho de 10% a massa do Sol. Claro que 10% é aproximado. E esses 10%, olha que interessante, equivale a 70 vezes a massa de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Aí, ao atingir essa temperatura de 8 milhões de kelvins, ela começa a sair desse início, né, do próprio estrela. E sim, você chama de sequência principal. Aí você deve estar se perguntando, mas o que acontece se a estrela não atingir esses dados, né, de 8 milhões de kelvins? Ela vira uma anã branca e ela não consegue se tornar uma estrela. E bom, agora a gente poderia falar um pouquinho mais sobre a sequência principal, né? É verdade. Bom, a sequência principal é a fase da vida da estrela mais estável. É o tempo de vida mais longo da estrela, assim. É nesse momento que ela funde hidrogênio e hélio e fica vivendo lentamente por milhões de anos no que a gente chama de equilíbrio hidrostático. Bom, nessa fase, a estrela possui uma relação entre a luminosidade e a sua temperatura, que é ditada pela massa da estrela, sendo estrelas mais massivas, mais quentes e luminosas, e estrelas menos massivas, mais frias e menos luminosas. A massa da estrela, Lucas, ela é muito importante para o ciclo de vida da estrela, porque ela vai ditar quanto tempo a estrela vai viver na sequência principal, qual vai ser o seu tamanho, qual vai ser a sua temperatura, e a sua temperatura vai estar diretamente ligada à sua cor. Nossa. Ao contrário do que a gente pensa, as estrelas mais quentes, elas vão possuir cores mais azuladas e estrelas mais frias vão possuir cores mais avermelhadas. Geralmente a gente tende a pensar ao contrário. Sim, sim. Ao contrário do que a gente pensa também, quanto maior for a estrela, quanto maior for sua massa, menos tempo de vida ela terá na sequência principal. E durante a sequência principal, ainda no núcleo, ocorre um processo que a gente chama de reações termonucleares. O que seria essa reação termonuclear, né? Bom, muito simples. Nas reações termonucleares, que ocorrem dentro desse núcleo, você tem 4 núcleos de hidrogênio fundindo para formar um núcleo de hélio. Claro que não tem só 4 núcleos de hidrogênio no núcleo, Sim, existem vários e vários, né? Existe também, Elian, um processo muito interessante que ocorre no interior das estrelas, que a gente chama de cabo de força estelar. Seria tipo então como aquela brincadeira que a gente brincava quando criança, o cabo de guerra? Exatamente. Agora, por que ele recebe esse nome, né? Bom, conforme vão acontecendo as reações dentro da estrela, essas reações geram uma pressão muito grande, que fazem com que as moléculas venham tender a se separar. Porém, a força gravitacional mantém elas juntas. Então é como se você tivesse de um lado a pressão causada pelas reações termonucleares e do outro a força gravitacional que está tentando mantê-las, cada partícula junta dentro do núcleo. Agora, a galera de casa deve estar se perguntando, poxa, mas será que essas forças, de alguma maneira, uma vence a outra? E se uma vencer, né, o que acontece? Um bom exemplo disso, Lucas, é quando o núcleo deixa de fundir hidrogênio. Quando isso acontece, a estrela sai da sequência principal, né, da sua fase de vida mais longa. Bom, dessa forma, a energia da estrela ela começa a ser produzida em camadas mais externas ao núcleo. E como não existe mais produção de energia no núcleo, ele colapsa. Ele diminui de tamanho muito rápido. Quando ele diminui de tamanho, a estrela se ajusta, aumentando a sua luminosidade e assim expandindo a sua área superficial. Quando a área superficial da estrela aumenta, a sua temperatura diminui. Diminuindo a sua temperatura, a gente tem uma reação de avermelhamento da estrela. A estrela se torna mais vermelha porque a sua temperatura fica mais baixa. Legal.
Quando esse processo ocorre, a gente tem a produção de uma gigante vermelha, do seu raio expandindo e a sua temperatura diminuindo. Quando o Sol chegar na sua fase de gigante vermelha, cerca de daqui 5 bilhões de anos, ele vai consumir Mercúrio, Vênus, a Terra, até chegar na órbita ali próxima de Marte. Bom, na fase de gigante vermelho, o que acontece é que estrelas com massa de até 10 vezes a massa do Sol fundem hélio e carbono e terminam sua vida com um núcleo de carbono. Já estrelas com massa maiores do que 10 vezes da massa do Sol vai fundindo metais mais pesados do que o carbono até chegar num núcleo de ferro. Já que a gente começou falando sobre a formação da estrela, que tal a gente dar alguns exemplos para a galera? Nossa, eu acho uma muito boa. Que tal a gente começar com a estrela mais próxima e mais conhecida de nós, o nosso Sol? Bom, as características do Sol são usadas como base para a gente medir as características de outras estrelas. Essas características são a temperatura superficial, que é a temperatura da camada mais externa da estrela, que no caso do Sol é de aproximadamente 5.800 Kelvin. O diâmetro solar, que é de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. E a massa do Sol, que é da ordem de 10 elevado a 30 quilos. Além disso, o Sol vai viver aproximadamente 1 bilhão de anos na sequência principal. Bom, já que você falou do Sol, que é a estrela mais próxima de nós, eu vou falar da segunda estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri. Ela é uma estrela bem pequena, ela possui algo em torno de 1/10 ou 10% da massa do nosso Sol. Além disso, ela tem uma temperatura de 3.000 kelvins e ela vai viver 1 trilhão de anos. Nossa, é muita coisa. Sim, muita coisa. Bom, seguindo nessa linha, eu vou falar de Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno. Ela é uma estrela com temperatura superficial de aproximadamente 10.000 kelvins. A sua cor é um pouco esbranquiçada, ela tem o dobro da massa do Sol e vai viver na sequência principal um tempo de aproximadamente 10 vezes menos do que o tempo que o Sol vai viver na sequência principal. Eu comecei falando da menor estrela dos nossos exemplos, agora eu vou pegar a maior estrela dos exemplos que a gente separou também, que é a Spica. Essa estrela, ela possui uma temperatura superficial de 20.000 kelvins, ela tem 11 vezes a massa do Sol e ela vai viver durante 10 milhões de anos. Além disso, o seu raio é de 100 vezes maior do que o raio do nosso Sol. Bom, já que estamos caminhando para o final do vídeo, nada melhor do que a gente falar sobre o fim de uma estrela também, né? Só que algo importante a se pontuar é que a maneira que a estrela morre depende do tanto de massa que ela tem. Exemplo, estrelas que têm até 10 vezes a massa do Sol, quando elas morrem, a partir do momento que elas consomem todo o hélio, elas ejetam o que a gente chama de nebulosa planetária. E o núcleo dela se torna uma anã branca. As anãs brancas, elas possuem um diâmetro próximo ao diâmetro da Terra, porém a massa é parecida com a massa do Sol. A nível de comparação, essas anãs brancas, ela possuem um diâmetro próximo ao diâmetro da Terra e a massa próxima à massa do Sol. Isso faz com que uma colher de chá dessa anã branca pese dezenas de toneladas. Bom, se a massa da estrela for maior a 10 vezes que a massa do Sol, ela vai ter um fim catastrófico. Como eu disse, o núcleo dessas estrelas é formado de ferro. E quando o ferro não se funde mais, a produção de energia da estrela acaba. Sendo assim, as camadas mais externas da estrela cedem à força gravitacional devido à falta de pressão, e elas vão de encontro ao núcleo de ferro. Quando elas chegam ao núcleo de ferro, que é muito denso, elas quicam e são ejetadas com alta velocidade para o espaço. Esse processo é o que nós chamamos de supernovas. Bom, os gases liberados das supernovas vão dar origem a novas nebulosas e possivelmente novas estrelas. E com a energia dessa explosão, todos os elementos mais pesados que o ferro são formados. O que sobra depois da supernova também vai depender da massa da estrela. Bom, se a massa do que sobrou da supernova for menor do que 2 ou 3 vezes a massa do Sol, o que vai gerar ali vai ser uma estrela de nêutrons. E se essa estrela de nêutrons possuir um campo magnético forte, ela vai gerar um pulsar.
Já se a massa do que sobrou da supernova for entre 2 e 3 vezes a massa solar, o que acontece quando a massa inicial da estrela for maior do que 25 vezes a massa do Sol, o que vai acontecer é que a gente vai ter a formação de um buraco negro. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre estrelas. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se você não gostou, pode curtir também, comentar e compartilhar. Nada impede você fazer isso. Nada impede. E se você achou que está faltando alguma coisa, que a gente esqueceu de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Ou se tiver uma sugestão de tema para o próximo vídeo, a gente gosta muito de ter essa interação com você. Nos siga também nas nossas redes sociais, que vão aparecer aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tim Gray. Tu ensinei. Tempestade. É muito boa essa abertura. Cara, que abertura porca, mano. Botar um personagem.